Vou lhe contar uma coisa. Era enorme o grupo de religiosos que se reuniam, mas com muita assiduidade. Eles eram fervorosos em sua fé, não esqueciam das suas obrigações com a igreja, realizavam suas reuniões com seriedade e devoção, trazendo todas as contribuições, os seus dízimos, as suas ofertas, praticavam os cultos com toda a dedicação e se entregavam totalmente àquela religiosidade. Eram muitos líderes, pastores, padres, sacerdotes ou profetas, eu não sei como é que poderia ser chamado, mas eles se autodeclaravam profetas. E nesse dia em especial que nós vamos conversar, eles estavam super alvoroçados porque estavam sendo desafiados. Do outro lado estava um homem solitário, era um homem de Deus. Qual era a diferença entre os rituais da religião daquela grande maioria com a religião desse que estava só? Muito bem, aos olhos do povo, todos os dois lados praticavam os mesmos rituais. Eles usavam o mesmo tipo de altar, o mesmo tipo de lenha, matavam os cordeiros da mesma forma, derramavam seu sangue, colocavam em cima daquelas madeiras para serem queimados e oferecidos aos seus deuses. Eles oravam, clamavam, buscavam os seus deuses da mesma forma como aquele profeta solitário fazia, buscando a presença de Deus. E então, de modo geral, para aquele povo, eles achavam que não fazia diferença nenhuma. Não é assim também que o povo lá fora fala que todas as religiões levam a Deus e assim por diante? Mas eu quero dizer o seguinte, apenas aí se assemelhavam, só até nesse ponto. Assim como hoje muitas religiões são parecidas, confundem a mente das pessoas porque constroem templos da mesma maneira, falam no nome de Deus da mesma forma, fazem orações, rezas da mesma maneira, pregam, guardam uns dias especiais da mesma forma, mas a essência, o fundamento da fé não eram comparáveis. Enquanto os religiosos armaram aquele altar, colocaram as lenhas, deitaram por sobre essas lenhas o animal sacrificado, mas não colocaram fogo, porque esse era o desafio, que esse grupo deveria clamar ao seu Deus ou aos seus deuses para que eles mandassem fogo sobre aquele altar. E daí então começava o grande desafio. Eles começaram de manhã a clamar, a gritar, a orar e fizeram muito barulho. Fizeram consagrações, penitências, sacrifícios, inclusive retaliaram seus próprios corpos e buscavam esse objetivo de fazer com que o fogo descesse sobre aquele lugar para provar que os deuses deles eram os deuses verdadeiros. O profeta, cujo nome era Elias, quando chegou ao meio-dia, ele disse: olha, agora acabou o tempo, agora é minha vez. E ele então armou também o seu altar. Mas aí existe uma pequena diferença, porque a palavra de Deus diz assim, que ele restaurou o altar. O que nós podemos entender em relação a restaurar? Que ele consertou os erros, confessou os pecados. Se nós fôssemos trazer para o lado espiritual, seria isso. Quando nós buscamos a presença de Deus, precisamos ter essa diferença. De buscar a presença de Deus, mas consertando o nosso coração, consertando a nossa vida. Da mesma forma, Elias também não colocou fogo naquele altar. Mas ele fez uma coisa inusitada, ele fez uma coisa que a gente poderia pensar assim, é coisa de louco. Ou seja, ele mandou trazer água, grande quantidade de água, e jogar sobre aquele altar, sobre aquele animal sacrificado, sobre a lenha. E fez isso 3 vezes, ou encharcou totalmente.
Ele fez o contrário. Ao invés de colocar algo que pudesse pegar fogo fácil, ele mandou jogar água. E a água é esse elemento que apaga o fogo. Quando nós vivemos uma vida errada, nós estamos fazendo da mesma forma, porque nós estamos jogando coisas para apagar o fogo de Deus dentro do nosso coração, para apagar o Espírito Santo. Quais são as coisas que trazem problemas e faz com que venham apagar o fogo do Espírito Santo dentro da nossa vida? A gente pode anotar algumas coisas, pode dizer assim: a mágoa no coração, tristeza, ciúme, a raiva, a inveja, a angústia, a prostituição, pornografia, a ira, o nervoso que dá, a falta de controle dos atos e das suas palavras, falam aquilo que vem na sua boca, magoando, ofendendo as outras pessoas. Tudo isso faz com que sejam jogados problemas em cima para apagar o fogo do Espírito Santo. Quando o Senhor diz assim, em Zacarias capítulo 13, versículo 9: farei passar pelo fogo e purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. O que esse versículo está querendo dizer para nós? De que Ele quer fazer com que o fogo venha se acender novamente dentro das nossas vidas, para queimar todas essas impurezas. Porque quando desceu o fogo sobre aquele altar de Elias, derreteu tudo, queimou o sacrifício, queimou a lenha, queimou a pedra, acabou com a água. O fogo de Deus faz com que haja purificação, e esse fogo que o Espírito Santo está colocando na nossa vida faz essa purificação, conforme diz ali: purificarei como se purifica a prata, e provarei como se prova o ouro. E esse povo vai dizer: o Senhor é meu Deus. Aleluia, glória a Deus. Porque nós estamos precisando exatamente disso, de nós estarmos diante de Deus. E é sobre isso que nós queremos orar nesse momento, para que o fogo de Deus desça sobre a sua vida e faça uma limpeza, purificação, e nos deixe pronto para buscarmos mais e mais da presença. Vamos orar. Meu Pai Celestial, eu te peço para que o Senhor possa abrir o nosso coração e que desça o fogo do Senhor sobre as nossas vidas, queime todas as impurezas e faça de nós um povo que glorifica o teu santo nome. Assim como aquele povo, quando desceu o fogo, eles começaram a dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós queremos dizer agora também: só o Senhor é o meu Deus, só o Senhor é o nosso Deus. E é por isso que nós te exaltamos e glorificamos para todos sempre, e que o Senhor nos dê essa força para sermos mais que vencedores, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. A paz seja convosco.